Onde nawe Jesua, onde nawe Jesua, onde nawe Jesua, onde nawe onde nawe Jesua, onde nawe Jesua, onde nawe Igreja, sejam todos bem-vindos à Igreja de Cristo Internacional em Moçambique. Este é o culto de domingo em casa. É um privilégio, irmãos, podermos, através desta plataforma, podermos nos encorajar uns aos outros, formando-se um único corpo em Cristo Jesus. Irmãos, vocês são o povo escolhido de Deus. Vocês são preciosos aos olhos de Deus. Vocês são a luz do mundo. Para tal, vou ler uma escritura para vos encorajar que se encontra no livro dos Salmos, que diz: Aleluia! Louvem os servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Para tal, convido o povo escolhido de Deus em oração. Santíssimo Deus, Pai Todo-Poderoso, Tu és Alfa, Ômega, o princípio e o fim, Deus e Senhor da terra. Pai Santo, é um privilégio, Pai Santo, poder, Pai Santo, através, Pai Santo, desta plataforma, nos conectando, sendo um só corpo em Ti, Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por morrer por nós. Obrigado, Pai Santo, por nos fazer, Pai Santo, seu servo. Obrigado, Pai Santo, por nos fazer ser, Pai Santo, os seus filhos, Pai Santo. Pai Deus, te peço, Senhor, esteja, Pai, com este culto, Pai Santo. Que de tudo que for acontecer aqui, Pai Santo, seja, Pai Santo, para dar honras, glórias ao seu nome. Porque, Pai, o seu poder é infinito, o seu poder dura para sempre. Pai Santo, esteja, Pai Santo, com os louvores, esteja, Pai Santo, com a Santa Sé, esteja, Pai Santo, com o sermão. E que tudo isto, Pai Santo, seja, Pai Santo, do encontro, Pai Santo, da Tua graça, para a Tua glória. Porque, Pai, a Tua majestade é aquela que dura para sempre. Pai Santo, obrigado. Entrego essa oração a Ti, Jesus Cristo, que morreu na cruz Carvalho, por cada um de nós, Pai Santo. Amém.
Saudações à Igreja de Cristo em Moçambique. Trago 2 anúncios. O primeiro anúncio tem a ver com o convite que a liderança fez para o pastor Araújo. O pastor Araújo é um irmão muito amado por nós, muito conhecido por nós. Só no próximo domingo ele irá nos ensinar. A mensagem irá iniciar por volta das 10h30. E lá para as 11h30 irá iniciar a sessão Zoom, onde nós vamos poder interagir com o casal Araújo. Só se você tem qualquer questão, qualquer coisa a apresentar ao pastor, ao casal Araújo, neste caso, você tem esta oportunidade para poder interagir com o casal Araújo. O segundo anúncio tem a ver com a liderança do Ministério dos Solteiros. Como vocês sabem, o Ministério dos Solteiros vinha sendo liderado pelo irmão Salomão e a irmã Delfina. E o irmão Salomão agora é um casado e nós achamos que ele podia passar a servir outras áreas. Com isso, a nova liderança do Ministério dos Solteiros será feita pelo irmão Donaldo e a irmã Delfina. Obviamente, a irmã Delfina irá continuar com o trabalho que ela já vinha fazendo. E nós achamos também, para dar mais robustez à liderança, achamos por bem introduzir um casal muito experiente, um casal com muito para ensinar aos solteiros. Estou-me a referir do casal Paiva, concretamente o irmão Cirilo e a Zinha Paiva. Eles irão ajudar a liderança do Ministério dos Solteiros. Amém. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, igreja. Bom dia, irmãos. Bom dia, família. Foi uma honra e privilégio que Deus me concedeu a oportunidade de poder servir ao Ministério dos Solteiros desde 2014. Portanto, agradeço em primeiro lugar a Deus, à Igreja, aos solteiros, especialmente a Berta e a Delfina, que colaboraram comigo para que eu pudesse servir durante este período. Agradeço a paciência de todos, o amor, e peço que continuem a colaborar com a nova liderança para o crescimento do ministério. Amém. Bom dia, família. Para mim é um grande privilégio poder partilhar sobre o nosso irmão Lipinga durante esse período que estivemos a servir juntos. A servir a Deus, carregar a cruz diariamente, é negar-se a si mesmo. E tudo isso eu pude ver no irmão Lipinga. E Lipinga, quero agradecer pelo teu coração, agradecer pela tua dedicação, pelo teu temor a Deus, agradecer pela sua perseverança. E minha oração é que continues a crescer na graça de Deus, onde for que Deus te colocar. E, ao mesmo tempo, gostaria de dar boas-vindas ao nosso irmão Donaldo e encorajar o Donaldo que servir a Deus é um grande privilégio. Significa negar-se a si mesmo a cada dia, significa doar-se a si mesmo, significa negar as tuas vontades, né? E estar ali sempre disponível. E também gostaria de dar boas-vindas ao casal Paiva e Zinha, dizer bem-vindo e obrigado também pelo vosso coração de aceitarem poder ajudar esse ministério. E muito obrigada por tudo, quero agradecer. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Antes de tudo, quero agradecer a Deus pela oportunidade que me dá de poder lhe ser útil, servindo os meus irmãos como coordenador dos solteiros. Hoje vejo isso como uma oportunidade, pois nem sempre foi esse entendimento, e tenho muito a agradecer aos irmãos,
aos pastores que sempre estiveram lá me encorajando, não é? Me fazendo entender o que realmente significa servir a Deus. Pois foram muitos receios por se tratar de almas, a responsabilidade de sempre cuidar delas, eu sempre me via incapaz, mas com o fortalecimento desses irmãos e ciente de que está a se tratar da obra do Senhor, estou confiante que o próprio Deus irá me capacitar, pois realmente é um grande desafio e preciso muito da sua divina sabedoria. E também uma das coisas que me deixa tranquilo e feliz e bem encorajado é saber que irei coordenar este ministério juntamente com os irmãos que são muito bem dotados de sabedoria e são os irmãos quais eu admiro. Quero falar da Delfina, do casal Paiva, e acredito que vou aprender muito e bastante com eles e estou muito ansioso em poder colaborar com eles e espero que realmente o Ministério dos Solteiros possa ser um ministério de jovens vibrantes e de jovens piedosos e que possa ser realmente um ministério que venha dar honras e glórias ao nosso Deus. Muito obrigado e desde já, casal Paiva, agora é convosco. Irmão Ciril e Zinha, tenham bondade. Muito bom dia, família. Bom dia. É um privilégio poder estar aqui. Olha, nós recebemos o convite para, juntamente com Donaldo e a Delfina, coordenar o Ministério dos Solteiros. Para nós é um enorme privilégio e nós queremos dizer muito obrigado pela confiança, muito obrigado a Deus, muito obrigado à liderança. É um ministério que nós, na qual podemos crescer lá. Eu, desde que cheguei nessa igreja, estava no reino dos solteiros. Aprendi muito. Hoje tenho quase 21 anos de discípulo. E há de ser um privilégio poder compartilhar experiências que nós podemos aprender. Há de ser um privilégio poder até aprender com os solteiros. Então nós estamos muito animados, estamos muito mesmo satisfeitos com esta oportunidade. Porque é uma oportunidade que a gente tem para trocar experiências, para poder empoderar os solteiros e levá-los eles ao próximo nível. Muito obrigado. Para mim também é um privilégio. Na verdade, servir no reino de Deus é uma oportunidade única. E quando Deus nos chama para servir, é uma oportunidade não só de fazer parte da vida dos outros, como também de crescer espiritualmente. Porque, na minha opinião, o reino resume-se em servir. Então, para dizer que também estou muito grata, será um desafio, sim, mas estamos aqui, acredito que Deus vai nos capacitar e teremos também a ajuda da Delfina e do Donaldo. Muito obrigada. Muito obrigado, vos amamos muito. Amém. Bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todas as igrejas de Cristo Internacional em todo o mundo. Amém? Este é o momento que vamos recordar a morte, sepultura e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E para tal, vamos a Deus em oração. Oremos. Pai Santo, nosso Deus, muito obrigado pelo teu amor. Pedimos, Senhor, para que o Senhor possa perdoar todas as nossas transgressões, que o Senhor nos trate conforme elas merecem. E também queremos agradecer pelo facto de o Senhor ter aceito morrer na cruz para o perdão dos nossos pecados. Muito obrigado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vou começar a mensagem dizendo que o nosso Senhor Jesus Cristo viveu neste mundo um período de 33 anos de vida. Ele viveu sendo conduzido pelo Espírito Santo e tendo uma comunicação direta com Deus. Ele era puro e santo e sem mancha. Não cometia erros. A sua missão aqui na terra era de pregar o Evangelho e ensinar o mundo a buscar a Deus
e a ser santo. Mas, infelizmente, nem todos acreditavam nele. Nem todos viviam de acordo com o evangelho que ele pregava. Por isso, o pecado tomou a conta do mundo. E o mundo tinha que ser destruído por causa do pecado. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo preferiu morrer para que o mundo fosse salvo e que possamos ter a oportunidade de presenciarmos a vida eterna e para que o pecado não pudesse ter vida em nós. Jesus Cristo foi julgado, condenado, foi entregue aos soldados para ser batido, espezinhado, cuspido. Foi crucificado no meio de 2 ladrões, mas o nosso Senhor Jesus não era ladrão. Vivia na santidade e praticava o bem. Jesus foi morto, mas a sua morte não durou para sempre. A sua morte só durou 3 dias, porque no 3º dia o nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte. Ele ressuscitou e vive para sempre. Amém? Podemos ir ao livro de João, capítulo 20, de 24 a 29. Assim diz a palavra. Tomé, um dos 12 discípulos, não estava com eles quando Jesus lhes apareceu. 25. Os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: enquanto eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não tocar nelas com o meu dedo e não puser a minha mão no seu lado, eu não acreditarei. Amém? Aqui estamos a ver uma situação do Tomé. Tomé queria ver Jesus Cristo para ele acreditar na ressurreição. Talvez você está numa situação semelhante hoje, irmão, de querer ver Jesus Cristo, de querer ter um cara a cara com Jesus Cristo para você acreditar na ressurreição. Se você ainda tem uma dúvida da ressurreição de Jesus Cristo, veja o que aconteceu aqui com Tomé. Continuando no versículo 26. Diz: uma semana depois, os discípulos se reuniram de novo e desta vez Tomé também estava com eles. As portas estavam trancadas, mas Jesus apareceu no meio deles e disse: a paz esteja com vocês. Depois disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e olhe para as minhas mãos. Estenda também a mão e ponha no meu lado. Não duvide mais, mas acredite. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Então Jesus lhe disse: você acredita porque me viu. Felizes daqueles que acreditam sem me ver. Amém? Irmãos, aqui o Tomé acreditou na ressurreição de Jesus Cristo quando ele colocou os dedos dele em Jesus Cristo. Quando ele viu cicatrizes em Jesus Cristo. Quando ele tocou no lado de Jesus Cristo, então o Tomé passou a acreditar na ressurreição. Passou a acreditar que Jesus Cristo ressuscitou e está vivo para sempre. Então nós, irmãos, não precisamos ser como Tomé, querendo acreditar, querendo ver, querendo ter a certeza e tocar nas marchas de Jesus Cristo. Mas o que é que Jesus Cristo diz? Felizes daqueles que acreditam sem me ver. Irmãos, nós precisamos ter fé e acreditar que Jesus Cristo ressuscitou e vive para sempre. Amém? Não precisamos tocar nas suas feridas. Apenas acreditar que Ele está vivo para sempre. Nosso Senhor Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou. Amém? Neste momento, eu vou orar para o pão, que simboliza o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo batido e preso na cruz, e também para o vinho, que simboliza o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo,
derramado na cruz para a salvação e o perdão dos nossos pecados. Amém? Oremos. Pai Santo, nosso Deus, muito obrigado por ter aceito morrer na cruz para o perdão dos nossos pecados. Obrigado por tudo, Pai Santo, e pela vida que o Senhor tem nos dado hoje. Esteja conosco e com a mensagem que vai se seguir do culto e com cada irmão, Pai Santo, que está ouvindo esta mensagem. Em nome de Cristo Jesus. Muito bom dia, Igreja amada do nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio muito grande poder estar na vossa presença nesta manhã para, em conjunto, podermos usar essas plataformas, partilharmos a mensagem de Deus. Neste momento, vamos a Deus em oração. Nosso Deus, nosso Pai, glorioso, onipotente, omnisciente, onipresente, Pai, é um privilégio enorme poder estar na sua presença nesta manhã, Pai, para podermos ter esse culto. Deus, que estamos a falar sobre a comunhão. Deus, algo muito poderoso, algo, Pai, extraordinário, que caracteriza a sua igreja. Pai, estamos neste ano, Pai, a trilhar o tema Um Corpo, Uma Família. Deus, nós estamos aqui, Pai, mais um dia, queremos pedir a sua liderança, o seu Santo Espírito, para que, Pai, possa estar conosco. Pai, peço para que o Senhor possa me ungir do seu Santo Espírito, para que possa partilhar a sua palavra de acordo com a sua vontade, Pai. Igualmente, eu oro para que o Senhor possa estar com os meus irmãos, a ouvir essa mensagem, Deus, que possam tomar a decisão, Deus, de poder partir para uma comunhão plena, e que nós iremos sentir benefícios dessa comunhão no nosso meio. Pai, quero pedir para que o Senhor possa estar com essa mensagem. Tudo seja para a sua glória. Eu oro no Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Como o pastor Cláudio falou na semana passada, hoje iremos ver alguns casos práticos sobre a comunhão em Deus. Amém. Como estávamos a dizer, o tópico, não é, desse ano é um corpo, uma família, não é? Estávamos a falar das marcas da Igreja do Senhor. Há 2 semanas estivemos a falar da marca comunhão.
e tendo falado da comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Hoje vamos falar de benefícios da comunhão. De uma forma prática, vamos aprender através de uma ilustração dos gansos, não é? Gansos são pássaros grandes. Então, vamos aprender de uma ilustração e toda a nossa mensagem sobre os benefícios da comunhão estará centrada na história ou na vida dos gansos. Dizer que como é que os gansos se beneficiam da comunhão? Dizer que os gansos vivem normalmente em terras quentes, não é? Como não é a nossa e as outras. E quando se percebe que se avizinha o inverno, não é? Tempo frio, eles imigram para as zonas mais quentes. E eles tomam uma decisão muito dura de fazer essa viagem à busca de terras mais quentes. E eles voam em um grupo. E o incrível que pareça, quando eles voam, voam em forma de V. Não é como vocês estão a ver, voam em forma de V. E os estudiosos analisaram e chegaram à conclusão que quando eles voam em forma de V, não é? Portanto, eles ganham uma eficiência de 71%. Ou seja, o ganso que estiver à frente, não é? Em forma de V, o ganso que estiver à frente, depois os outros atrás, portanto, em forma de V, como vocês podem ver aqui na imagem, os gansos que estão por detrás, eles poupam 71% do esforço quando estão a voar. Se um ganso ousa ou tenta sair, não é? Portanto, dessa fila em forma de V, imediatamente sente a pressão do vento e volta ao grupo. Quando eles estão a voar, se o ganso que está à frente fica cansado, ele normalmente volta para a última, não é? Para o último lugar da fila. E o ganso imediatamente a seguir toma o lugar da liderança, desbravando o vento, estando à frente. Os que de trás vão grasnar ou vão gritando, não é? Dizendo força, estamos aqui, força. E o ganso que está à frente vai ficando encorajado. E por último, nessa ilustração dos gansos, quando um deles fica doente, quando um deles começa a ficar para trás, imediatamente, de uma forma automática, dois saem, portanto, dessa formação de V e vão se juntar com aquele um que está ferido ou que está doente, começam a voar juntos no mesmo passo, até que se recuperem e depois começam de novo a voar em conjunto. Vão até à procura para poder encontrar o grupo deles. O primeiro ponto que nós tiramos nessa ilustração é tirando o melhor na comunhão. Portanto, como eu estava a dizer, os gansos tiram o benefício de 71% ao voar junto. Então, isso ajuda a terem esses longos cursos que chegam a ser cerca de 1000 km ou mais. Se nós formos a ver na Igreja do Senhor em Atos 2, 42, 47, a escritura que já lemos muito, os discípulos tiraram o melhor da comunhão, pois eram satisfeitos as suas necessidades. Portanto, o fato dos discípulos estarem a viver todos em comunhão, eles tiravam benefício 100% desta comunhão, tanto como as suas necessidades emocionais, tanto como as suas necessidades espirituais, tanto como as suas necessidades físicas eram satisfeitos no meio daquela comunidade de discípulos. Nós sabemos que no Ato 2:42 trata-se da comunhão física,
Portanto, fisicamente eles estiveram lá, fisicamente eles estiveram a receber ajuda, fisicamente eles estiveram como nós ouvimos, a aprender dos apóstolos. Agora, a questão que se coloca é, hoje, em pleno 2021, em plena pandemia, como é que nós vamos colocar em prática essa escritura que fala da comunhão entre eles? Ora, vamos ver em Hebreus, essa é uma escritura muito familiar no nosso meio, Hebreus 10, 24 a 25. A palavra de Deus diz: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajarmos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Palavra do Senhor. O escritor de Hebreu diz que não deixemos de nos reunir como igreja. Como dizia, a escritura em Hebreus nos encoraja a nos considerarmos uns aos outros para nos incentivarmos no amor e nas boas obras. Sim, está muito claro que o decreto nos inibe de termos comunhão fisicamente como grandes grupos, mas o decreto não nos inibe ou não nos proíbe de termos consideração uns aos outros. O decreto não nos proíbe de nos incentivarmos no amor e nas boas obras uns aos outros. O decreto não nos inibe de nos encorajarmos uns aos outros, que não seja em um grupo grande. Em Hebreus 3, Hebreus 3:12, a palavra de Deus diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste de Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias do tempo que se chama hoje. Igualmente, irmãos, a Bíblia nos encoraja a nos encorajarmos todos os dias que se chama hoje. E felizmente o decreto não proíbe que nós possamos nos encorajar todos os dias. Encorajar todos os dias que se chama hoje era a característica da Igreja do Senhor. E hoje, irmãos, como é que nós fazemos isso? Não é? Irmãos, eu posso arriscar dizer, cerca de 80% da nossa igreja, todos nós temos telefones com aplicativos inteligentes que nos permitem, irmãos, termos condições de mandarmos a mensagem, até de forma gratuita, mensagem de texto uns aos outros. Cerca de 70% a 80% consegue mandar uma mensagem a dizer bom dia, a dizer como está, a dizer não estou bem. Muitos de nós conseguimos. Irmãos, nisso quero dar o meu muito obrigado ao irmão Tovela, que para mim quase todos os dias recebo a mensagem dele com uma escritura, com um encorajamento. Muito obrigado, irmãos. Continuem assim. É assim que Deus espera que nós possamos nos encorajar uns aos outros. Ainda que nós não conseguimos encontrar fisicamente, mas através das plataformas conseguimos nos encontrar. Os irmãos que não têm telefones, os irmãos que não têm megas, os irmãos que não têm telefones capazes de ter esses sistemas. A pergunta que eu faço é essa: será que desde que começou a pandemia,
O irmão nunca saiu para ir no mercado comprar pão. Nunca saiu no mercado para ir comprar açúcar, para ir comprar caril. Nunca apanhou chapa para ir no hospital, ou ir numa festa, ou ir num evento. Se a resposta for sim, então, da mesma maneira como nós nos esforçamos para suprir talvez as nossas necessidades físicas, irmãos, também temos que poder satisfazer as nossas necessidades espirituais. Portanto, nós temos que fazer alguma coisa para que realmente possamos nos encorajar, para que realmente nós possamos colocar essas Sagradas Escrituras em prática. Encorajem-se uns aos outros diariamente no dia que se chama hoje. Tanto para ser encorajado, tanto para encorajar. Irmãos, diz que para nos incentivarmos no amor. Falando do amor, pergunte o meu irmão Vitor, como é que em plena pandemia ele conseguiu casar? Pergunte o meu irmão Madoc, como é que em plena pandemia conseguiu pedir em namoro? Pergunte ao Marcolino, como é que em plena pandemia, com restrições e tudo, conseguiu pedir em casamento a minha irmã Solange? Irmãos, quando nós amamos, fazemos de tudo. Nesse processo de união, por causa do amor, nós iremos fazer o nosso melhor para que realmente possamos cumprir com as Sagradas Escrituras, encorajando-se uns aos outros. Em Gênesis 11, 6, podemos não ir para lá. O mundo cresceu depois do dilúvio. Portanto, todo mundo falava a mesma língua e decidiram construir uma cidade, e dentro dessa cidade uma torre que chegava até ao céu, porque todos falavam a mesma língua, todos se entendiam. A Bíblia diz, o próprio Senhor desceu até para ver o projeto. E é incrível, o Deus disse, olha, se nós formos a deixar esse projeto, Ele nada impedirá que eles façam aquilo que eles planearam fazer, porque estão unidos. Irmãos, na união, mesmo para fazer coisas erradas, dá certo. Quanto mais nós estamos a clamar a nossa união para fazermos aquilo que é certo, Deus não vai estar conosco. Irmãos, exatamente por estarmos unidos, por causa da comunhão que estamos a falar, Deus vai abençoar essa igreja. Os 20% que estamos a falar não serão nada se nós estivermos unidos, se nós tirarmos 100% do proveito da nossa união. Nós vamos tirar 100% da vantagem da união quando nós estivermos a conviver em comunhão. Particularmente, a nossa família está grata, porque há casais que estão na nossa vida, há irmãos que estão na nossa vida. Obrigado à família Muku, obrigado à família Mavume, obrigado à família Chilemba, obrigado à família Libombo, obrigado à família Biquizas, família Lisboa, na minha Utaúta, família Soga, família Chivado, família Paiva, família Machipiça. São muitos irmãos que estão na nossa vida, nos encorajando, estando à frente, alguns estando à frente, limpando o vento e nós beneficiarmos desse 70%. Alguns atrás, mas tudo isso acaba nos ajudando, porque nós vemos o quão Deus está a nos chamar para um padrão bastante alto, servindo no seu reino. O segundo ponto que nós vamos aprender é descomunhão pode ser fatal. Em Hebreus 3,12 que lemos, diz que cuidado, irmãos, que nenhum tenha um coração perverso e incrédulo. Na igreja primitiva, se nós formos a ver em Atos 4, a partir de 37,
e Atos 5, 34 a 37 e Atos 5, 1, nós vemos um casal que deixou que o coração pudesse ficar incrédulo. Deixou que o diabo pudesse entrar. Decidiu sair da comunhão. Irmãos, é incrível a história ou a ilustração desses gansos. Se um sai e sente o vento a bater, volta a correr. Volta no grupo. Porque imediatamente ele se apercebe que não vou chegar longe. Não vou chegar no destino. E volta para o grupo. Infelizmente, para o Ananias e Safira não foi assim. Eles saíram do grupo e Deus tomou medida. Deixaram de se beneficiar da profunda comunhão. E esse deixar, meus irmãos, foi fatal. Irmãos, há muitos que duvidam da capacidade racional dos animais. Mas aqui eu tirei chapéu para os gansos. Porque o ganso ele consegue se aperceber, olha, não posso voar sozinho. Não vou chegar no meu destino. E volta. Mas muitas das vezes nós, os humanos, não conseguimos nos aperceber do perigo. Irmãos, cada um de nós vamos refletir como é que têm sido os nossos caminhos. Vamos ser sensíveis às nossas ações. Não é? Se nós deixamos de temer a Deus, nós estamos a nos excluir da comunhão. E isso pode ser fatal. Se você está a ter muitas dificuldades na sua caminhada espiritual, pode ser que você está a remar sozinho. Reflita e volta no convívio e volta na fila, volta a beneficiar desses 71% de menos esforço do que tentar continuar a remar sozinho. O terceiro ponto, líderes na promoção da união. Em Tessalonicenses 5, 12 a 13, passo a ler, diz: agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns aos outros. Como eu estava a dizer nessa ilustração dos gansos, quando um ganso, líder que está à frente, fica cansado, ele naturalmente vai para trás. E o ganso, imediatamente a seguir, assume a liderança. Continua a desbravar o vento em benefício dos que seguem atrás. Irmãos, cada um de nós tem que assumir a liderança da sua vida. Não é possível reclamar a liderança na igreja toda quando eu mesmo não consigo liderar a própria minha vida. É incrível a atitude desses gansos. Eles não têm reuniões, não têm decisões, eles automaticamente, ele está ali. Ele tem entendimento que é um ganso, tem entendimento que está a voar, tem entendimento que ele tem capacidade para poder estar à frente. E ele vai. Incrível! Irmãos, nós devemos estar prontos para poder liderar as nossas vidas. Nós devemos estar prontos para liderar os nossos irmãos, para beneficiarem também desta comunhão. A outra ilustração é quando o ganso líder está à frente, ou os outros estão à frente, os que estão atrás grasnam, gritam. Irmãos, nós devemos encorajar os nossos líderes. Todos os líderes precisam de encorajamento de cada um de nós. Porque no encorajamento, o irmão ganha mais força, ganha mais encorajamento, continua a nos alimentar, continua a nos orientar, continua a nos dar cada vez mais força para nós podermos continuarmos a seguir em frente.
O último ponto que nós aprendemos na comunhão é a comunhão nas dificuldades. Como dizia, os gansos, quando um deles fica para trás, os outros não continuam sozinhos. Automaticamente, 2 deles partem na companhia do que está a ficar atrás. Vamos ver em 1 Tessalonicenses 5, 14 a 15. Diz assim: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros. Amém, na palavra do Senhor. Como eu estava a dizer, quando o ganso fica atrás, 2 se destacam, começam a voar juntos, começam a acompanhar paulatinamente, ajudando. E assim que recupera, eles partem em busca do seu grupo, vão e se encontram e começam a voar em conjunto. Irmãos, na nossa comunhão, há momentos que alguns de nós vamos ficar atrás. Por favor, na comunhão, nós devemos prestar atenção para eles. Nós devemos ir para lá, tanto como fisicamente, tanto como emocionalmente, tanto como espiritualmente. Nós devemos estar presentes uns aos outros. Devemos partilhar os fardos uns aos outros. Irmãos, é fácil eu organizar uma festa e encher aqui em casa. E quando eu tenho uma situação, ou quando o irmão tem uma situação, ninguém está lá. Ninguém diz nada. Nem pelo menos mensagem de conforto. Nada. Irmãos, esta não é comunhão na dificuldade. Não é assim a igreja do Nosso Senhor descrita em Atos. Eles partilhavam, tinham tudo em comum. Tanto nas dificuldades, tanto no bem. Estavam todos juntos. A outra questão aqui que a Bíblia fala diz advertir os ociosos. Irmãos, tenho plena consciência que com a situação do Covid, muitas portas se fecharam. Mas também eu acompanho, ou nós acompanhamos, que também muitas portas se abriram. Por que essas portas não se podem abrir também para os discípulos? Irmãos, você tem Deus, você tem Espírito Santo, você tem os seus irmãos. Tudo isso, irmãos, deve jogar a nosso favor e usarmos essas oportunidades para deixarmos de ociosidade e passarmos a servir cada vez mais. Passarmos a sermos dedicados no trabalho. Irmãos, alguns de nós podemos estar fracos. Nós temos que liderar uns aos outros, nos ajudando, nos assegurando. Ao exemplo dos gansos, devemos estar lá. Irmãos, os gansos são apenas 2 que saem e vão ajudar. Irmãos, em muitos momentos nas nossas famílias, 2 pessoas estão lá para poderem ou festejar conosco ou nos suportar. Por que não pode também ser na arena espiritual? Temos que nos ajudar, os irmãos. Temos que ter coragem para podermos falar dos nossos desafios. Vamos falar com os nossos líderes. Líder do bate-papo, líder do ministério, líder da região. Por que não líder da igreja? Se o assunto é comunhão, se o assunto é tirar o máximo proveito da comunhão, irmãos, vamos ser abertos, tanto para ajudar uns aos outros, tanto para sermos ajudados uns pelos outros. Nós que estamos a estudar a Bíblia, Jesus Cristo está com as mãos abertas para lhe receber, para fazer parte desta comunidade, para fazer parte dessa comunhão. Fale com a pessoa que convidou-lhe para esse culto, para assistir, que lhe partilhou o link. Use as plataformas. Nessa plataforma tem link, nesse vídeo, no final tem um link, tem um contato. Use-o para que realmente você possa ser parte dessa comunhão. Nós sabemos que com essa situação, muitos casamentos estão
a enfrentar desafios, talvez excesso de disponibilidade. Irmãos, vamos ser pacientes uns aos outros. Marido e esposa, vamos ser pacientes uns aos outros. Pais e filhos, vamos ser pacientes uns aos outros. Portanto, irmãos, para concluir, nessa sessão de comunhão, para podermos praticar a comunhão, temos que tornar leve a nossa caminhada através do encorajamento mútuo, quer seja via virtual, quer seja via presencial. Em pequenos grupos, 2 a 2, 3 a 3, claro, usando todas as medidas, nós podemos usufruir e da melhor forma os benefícios da comunhão. Devemos cuidar um ao outro para não sermos endurecidos pelo pecado, encorajando-nos diariamente usando as plataformas que nós falamos no ponto anterior. Cada um deve conseguir liderar a sua vida para Cristo e liderar ou encorajar os outros para poderem beneficiar desta comunhão na igreja. Igualmente, cada um de nós deve se prontificar para encorajar os líderes na linha da frente, encorajando-os com palavras de bom ânimo, e assim os líderes poderão melhor servir cada vez mais. E o último ponto é, vamos ser francos em partilhar a dificuldade, vamos ser francos em suportar uns aos outros nas fraquezas, vamos ser francos sendo pacientes uns aos outros. Assim, meus irmãos, a vida vai ser mais simples, vai ser prazeroso. Através dessa comunhão, alcançaremos os nossos planos e ficaremos felizes. E para Deus vai a glória. Muito obrigado. Vamos a Deus de oração. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, por essa mensagem confortante que nos ajude, Pai, a tirarmos o máximo proveito, Pai, da comunhão, os benefícios que a comunhão tem. Deus, quero pedir para que o Senhor possa nos ajudar, para que realmente possamos aprender com os gansos, em que nós queremos ter o benefício de estarmos em comunhão, em que nós queremos nos encorajar, nós queremos nos dedicar uns aos outros, em que nós queremos, Deus Todo-Poderoso, sermos pacientes uns aos outros, nós queremos nos ajudar para que realmente nós possamos ser vitoriosos usando a comunhão. Pai, por favor, esteja, Pai, com a nossa semana. Encha-nos de força para que nós possamos partir, Pai, para podermos nos reestruturar, nos restaurar, podermos nos colocar de pé e continuarmos a voar rumo à eternidade. Entregamos nas suas mãos tudo, seja a sua glória e honra no Pai e Espírito Santo. Amém. Lord, I thank you, Lord. Oh, Lord, I thank you, Lord.